Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Hoje nós vamos falar a respeito de que ainda não somos perfeitos, mas nós estamos prosseguindo para o alvo. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás avanço para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo. Ainda mais uma verdade que nós precisamos entender nessa nossa busca pela nossa verdadeira identidade em Cristo. Existe uma tensão inegável entre o que somos em Cristo e como nos vemos em nossa vida cotidiana. O apóstolo Paulo, no contexto de querer conhecer melhor a Cristo e ser como Ele, disse assim: não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito. Certamente, cada um de nós pode identificar-se com Paulo e dizer: ainda não somos perfeitos. Vivemos em uma era entre a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes e a segunda vinda de Jesus. Uma era que é descrita pelos teólogos como já, mas ainda não. Há uma tensão entre o que já somos por meio da nossa identidade em Cristo e o modo que nós agimos na nossa vida diária. Em Cristo nos apresentamos perfeitamente justos diante de Deus, mas em nossa vida diária percebemos muitos pecados ainda remanescentes. Em Cristo somos filhos adotados por Deus, mas em nossa vida diária algumas vezes nos sentimos órfãos. Em Cristo nós somos uma nova criação, mas nem sempre parece que as coisas velhas já se passaram. Se nós quisermos crescer em nossa percepção de quem nós somos em Cristo, nós devemos aprender a conviver com a tensão de não sermos no dia a dia o que somos em Cristo. Paulo, ele parecia alegrar-se com essa tensão. Não que ele se alegrasse pelo fato de ainda ser imperfeito, mas se alegrava no contraste entre quem ele era em si mesmo e quem ele era em Cristo. Ele via que a sua ainda presente imperfeição ampliava a graça de Deus. Parafraseando então 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 e 10, Paulo disse: eu não sou digno de ser apóstolo, mas sou um apóstolo pela graça de Deus. Já em Efésios capítulo 3, versículo 8, ele escreveu: a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. E finalmente, próximo ao final da vida, ele pôde dizer: Cristo Jesus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Não somos perfeitos, mas estamos prosseguindo para o alvo. Era assim que Paulo via a si mesmo, não apenas como o menor dos apóstolos, mas como o menor entre todos do povo de Deus. E, na verdade, o principal dos pecadores. Mas o fazia para ampliar o contraste entre quem ele era em si mesmo e quem ele era em Cristo. Se você e eu quisermos fazer progresso no entendimento de quem nós somos em Cristo, nós devemos, então, aberta e honestamente encarar quem somos em nós mesmos. Ainda não somos perfeitos, ainda pecamos diariamente em pensamentos, palavras, ações e motivações. Na verdade, em determinados dias pecamos lastimosamente.
Nossa tendência, no entanto, é olhar para dentro de nós a fim de tentar encontrar alguma razão para nos sentirmos bem conosco mesmo. Isto, é claro, desvia a nossa atenção da verdadeira questão. Por natureza, somos orientados pelo desempenho, ou seja, pela nossa natureza pecaminosa. Não queremos viver de seguro social, viver de caridade de Deus. Queremos comprar a nossa autoestima com as nossas próprias realizações. O que nós precisamos fazer, amados, como diz a palavra de Deus, que nós devemos continuar olhando para o alvo, que é Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele veio para morrer pelos nossos fracassos, como você e eu, para nos livrar de tudo aquilo que nos impede de viver a natureza divina que Ele comprou para nós por meio do sangue. Por causa de Jesus, os nossos fracassos, eles hoje não definem mais quem verdadeiramente nós somos, porque fomos comprados, remidos, salvos, libertos pelo sangue do Cordeiro. Se queremos melhorar a nossa percepção de quem somos em Cristo, nós devemos manter o Evangelho continuamente, diariamente diante de nós. Para lembrarmos uma expressão que ouvi há muito tempo atrás, devemos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias. Devemos acreditar que Deus perdoa e acolhe com agrado os pecadores. Em toda a Escritura não há uma única palavra dura contra um pobre pecador que esteja despido de sua própria retidão. Amados, assim como o apóstolo Paulo, vamos seguir em frente, olhando para o nosso alvo, o autor e consumador da nossa fé. E assim como Paulo, que nós possamos correr essa carreira olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E como Ele, não é que nós já tenhamos alcançado ou que sejamos perfeitos, mas cada um de nós pode dizer: ainda não sou perfeito, mas estou seguindo para o alvo. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Até lá!